digo que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e os traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante dela, e as ovelhas seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Jesus lhe disse essa parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhe dizia. Tornou, pois, Jesus dizer-lhe: em verdade eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Senhor Deus, querido Pai, nós temos um grande privilégio de poder abrir a Tua Santa Palavra e poder lê-la para a congregação. E eu lhe agradeço por ter nos dado esse grande privilégio. Não é somente de lê-la, mas de também poder tomá-la ela em nossos corações. Cada um dos teus filhos vieram também para isto, Senhor. É um grande privilégio para um mortal poder ouvir a tua preciosa, bendita palavra. Jesus, dá-nos uma bênção especial nesta noite e que o Senhor possa, nesta noite, falar em nossos corações e possa ter acesso livre nessa noite, nos conduzindo pela vereda da justiça, pelo amor do Teu nome. Se conosco mais uma vez, nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, Senhor. Amém. Amém. Podeis assentar. Nós vamos estudar alguns parágrafos da mensagem. Não estribe no seu próprio entendimento. Eu estou sentindo que a congregação está tão quieta. Eu não ouvi nem os aleluia, nem o amém do irmão João essa noite. Eu pensei que ele não estava aí. Mas estou muito calado. Estou quieto, né? Eu, como gosto de barulho, eu fico assim, tudo desajeitado. Mas está bom. Tudo que Deus nos dá, está bom, né? Nós vamos estudar a mensagem falando de um assunto muito importante que nós podemos ver pelas mensagens, através da eleição, que os filhos de Deus conhecem a voz de Deus. Amém. Eles não são enganados. O profeta nos ensina, através dessa mensagem, falando através do parágrafo 17, ele diz assim: assim veja, se você estava no pré-conhecimento de Deus, então você está se tornando uma parte de Deus. Amém. Você está se tornando uma parte de Deus. Vai prestando atenção. É a única maneira pela qual você pode ser um filho de Deus ou uma filha de Deus. É que você tinha que ser uma parte de Deus. Deus não é completo sem você. É tremendo, né? É muito bom nós sabermos disso. Você faz parte deste programa de Deus. Amém. Você faz parte de Deus. Então, Deus não é completo sem você. Ele tem que ser. Isto é certo. Porque existe somente um recurso de vida eterna. Somente um recurso de vida eterna. Era uma parte dele de tal maneira que você, veja,
Esse é Deus, somente Ele tem vida eterna. Agora, vê? Agora, você era uma parte dele. Você não somente é uma parte agora, mas você era uma parte dele. Você é uma parte dele de tal maneira que você era um atributo. Ou em seu pensamento no começo. Deus pensou em nós. Deus pensou em você. Ninguém vai estar lá a menos que estivesse no seu pensamento. Não tem como ele chegar lá se ele não estava no pensamento de Deus. Você e eu somos o pensamento expresso de Deus. Primeiro nós pensamos para falar. Deus pensou em você. Deus pensou em mim. Por isso estamos aqui nessa noite. Não é por acaso que você está aqui. Isso porque Ele pensou sobre você no princípio. Ele pensou sobre você. Isto dá aquele pequeno puxão na direção dele. Se Ele pensou em você, isso dá um puxãozinho à direção dele. Você não vai para outra direção. Você vai na direção dele. Isto é o que tem que ser vivificado. Alguns deles jamais serão vivificados. Eles simplesmente não têm isto. Isto é tudo. Pode até caminhar na mensagem. Pode até prosseguir por um pouco de tempo. Mas eles não podem ser vivificados porque não estava nos pensamentos de Deus. Simplesmente, pense como ele explica isso. Simplesmente como você, se você pusesse um grão de milho no chão, pusesse um grão de milho lá no chão, não tivesse, não importa quão bonito fosse, se isto não tivesse o germe de vida nele, isto não poderia nunca ser vivificado. Mas o germe de vida tem que estar lá primeiro, senão nunca vai ser vivificado. Eu tenho aquela pequena história sobre aquela águia, caminhando com as galinhas e os frangos, porque ela foi chocada e nasceu lá. Mas ela nunca se sentia exatamente como aqueles frangos. Ela foi chocada debaixo da galinha, mas quando saiu o pintinho, não saiu o frango. Saiu uma águia. Então ela nunca foi frango. Pode ser chocada debaixo de uma galinha, mas ela não era, o ovo não era da galinha, era da águia. E você sabe, quando sua mãe veio e chamou, ela ouviu uma voz que soou tremendamente bem para ela. Porque, para começar, lembre-se de que ela era uma águia. A águia não fica em galinheiro. Você pode ter certeza absoluta. A águia não pode ficar em coisas rasteiras. Ela tem que tomar o seu voo. Se é uma águia, ela não fica. Você não precisa estar justificando, tentando alisar ela, tentando persuadi-la. A própria natureza dela vai fazer ela ver que ela não é daquele convívio, como você e eu não somos.
ainda que ninguém nos viesse até nós, mas tinha algo em nós que ia nos tirar. Ela simplesmente teve que vir para encontrar o seu lugar. Não tem como uma pessoa, se ele estivesse no pensamento de Deus, se ele estivesse lá, ele tem que encontrar o seu lugar aqui também. Por isso você encontrou o seu. É bom ser filho de Deus? Esta é a maneira com cada crente é. Cada crente. Você não foi nascido para este mundo. É por isso que você odeia. É por isso que você não se sente bem. Eu até anotei aqui. Quando você vê uma mulher bem vestida, ela está dizendo: eu creio em ti, Senhor. Eu creio na sua mensagem. É por isso que eu estou me vestindo dessa maneira. Isto já não precisa dizer mais nada, que se você não crê, você anda de qualquer maneira. Esta é a maneira que com cada crente é. Você não foi nascido para este mundo. Você foi criado à imagem de Deus. Este é o Evangelho, esta é a mensagem. Esta coloca cada indivíduo no seu devido lugar. O tempo vai passando, os dias vão passando, e você vai indo para o seu lugar, aonde Deus te viu. Agora veja, você nasceu para ser um filho de Deus, e você não pertence a este galinheiro aqui. Você não pertence ao galinheiro cheio de piolho, tudo quanto é sujeira. Billy, por que as mulheres americanas usam essa roupa? É que eles são daqui, minha filha. Eles são americanos. Nós vimos de uma outra pátria. Você é de um outro país, meu irmão. Vocês também estão acordados agora? Vocês se acordaram? Vocês estão me ouvindo que vocês não são daqui desse galinheiro? Vocês vieram de um outro país. Elas estão usando isto, Meda, porque eles são americanos. Eles são da América, eles têm esse costume aqui. O espírito deles é daqui da América. Você vai na França, eles têm um espírito francês. E você vai na África, da mesma maneira. Os americanos é fazedor de graça. É gracejo. Mas nós somos de um outro país. Por isso você não fala mal de ninguém. Porque nós vemos de um país onde não fala mal de ninguém. Nós vemos de um país onde é só paz e alegria. Você veio de lá? Nós viemos de lá, gente. Porque agora volto a falar de novo sobre o escravo. Eu quero comprar ele. Não tem negócio. Ele não está à venda. Eu também não estou à venda. Você não está à venda. Alguém já me comprou. Quem que te comprou? Alguém já te comprou, minha irmã. Você é um produto, você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Mas eu quero comprar ele. Não tem negócio. Mas por que ele é tão diferente?
Irmão, se você tem esta mensagem, se você crê neste profeta, se você crê nesta mensagem, se você crê nesse mensageiro e não leva uma vida diferente, tem algo com você. Esta mensagem nos faz a viver diferente, a agir diferente. Faz ou não faz? Só o fato daquele escravo saber que ele era filho de um rei lá na tribo, fazia ele agir diferente ali, ué. Um escravo ser filho de um rei da tribo fazer diferença, já podia agir diferente, e nós que somos filhos do rei, não faz você agir diferente também? Você tem que agir diferente, porque você não é daqui. Estamos voltando para lá. Mas você trata diferente dele, você dá comida diferente para ele? Não, ele come tudo junto lá. Ele anda com o peito estufado, não precisa bater nele. Não precisa estar doutrinando ela. Não precisa estar dizendo para ela ir no salão. Não precisa falar para ela não pintar a unha. Ela veio de um país que não pinta a unha. Não precisa falar para ela não cortar o cabelo, porque ela já vem do lugar que ela já está acostumada com isso. Aleluia! Que coisa boa é a mensagem. Você não precisa estar batendo nele. Ele não vai lá no campo de futebol. Mas por que ele não vai lá? Não sei, eu não proíbo, ele não vai. Mas por que ele não fica até meia-noite na internet, nos programas imundos? Mas você proíbe? Não, é que ele tem uma natureza, que ele veio de um país que lá não tinha isso. Você veio de um lugar, irmã, reconheça o seu lugar. Você foi atingido aqui embaixo por essas coisas, mas você já foi liberta, gente. Ei, mas se a gente for pregar assim, a gente nem lê a mensagem. Nem lê. Porque na verdade isso faz a diferença. A eleição faz diferença. Tem aquele que são eleitos, entrou por predestinação, entrou por eleição, e tem aquele que entrou por abiúdo. Ninguém chamou ele entrou porque ele quis. Agora, é gostoso saber que Deus nos chamou. É gostoso saber que Deus te chamou também. Você pode se enredar com um problema nessa vida, mas você sai. Você sai. O profeta diz que eleito, ele pode ser enganado pelo um pouco de tempo, mas não por todo o tempo. Você passa aí um tempo enganado, meio com medo, meio assustado, mas quando a águia soar o grito lá em cima, diz: o quê? O que estão querendo fazer comigo? Não, eu queria saber por que aquela mulher é diferente, por que aquele homem é diferente, por que aquele rapaz é diferente, por que os negócios deles é diferente, por que o namoro deles é diferente. É porque eles não são daqui, eles são lá de um país, eles são de um país muito longe daqui. Então nós temos que agir, se viemos de lá, automaticamente vai se agir diferente. Vai agir diferente, porque existe o puxão. Coisa boa é reconhecer a mensagem da hora. Mensagem da hora. Veja, esta é a maneira com cada crente é. Você sabe, eu subi naquela águia, eu não pude colocar meus pés de volta no chão. Assim eu simplesmente tomei.
eu fui muito lento. Então eu esqueço qual era eu esqueci qual é que é, eu esqueço qual é que era o meu tema. Perdi minha anotação e tudo mais. Eu estava tendo um tempo tremendo, mas isto é como foi. Isto foi apenas sobre aquela águia. Agora, possa aquela águia, Deus sabe, Deus compara seus profetas à águia. Ele chama a si mesmo uma águia. Ele é Jeová águia, papai águia. A razão por que ele faz isto, uma águia pode voar mais alto que qualquer pássaro que existe. É porque ela é feita diferente de qualquer outro pássaro. Você não pode agir como os demais, se você é uma águia, porque foi feito diferente. Agora, ela não constrói seu ninho no chão, como galinha e os demais, mas ela vai alto para construir o seu ninho. Tem muita gente construindo ninho no chão. Construindo só, por isso que entra a raposa e leva os filhotes. Uma outra coisa, ela é um pássaro construído de forma especial. Agora, se um falcão, ou um corvo, ou uma espécie de corvo, ou qualquer outro pássaro, tentar segui-la para cima no céu, ele desentregaria, ele não é feito para isto. Ela tem que ser uma pessoa especial. Ela tem que ser uma pessoa especial para ir lá em cima. Suas penas são mais agarradas do que a de qualquer outro pássaro. Os seus olhos são mais aguçados do que de qualquer outro pássaro. Quanto mais alta ela vai, mais longe ela pode ver. Quanto mais alto ela vai, mais ela pode ver. Se você subir em cima de um tamborão aí, você vai ver um pouquinho mais. Se você sobe em cima dessa casa, você vai ver mais longe. Se você sobe em cima de um prédio, você vê a cidade toda. É assim que são as águias. As águias não ficam ciscando coisinhas da vida dos outros. Ela está enxergando mais longe. Ela está vendo mais longe. Ela está vendo o seu arrebatamento chegando. Amém. As águias, porém, podem penetrar no céu. E nos céus dos céus, lá em cima, que bem faz subir lá, se você não pode ver? Que bem faz? Oh, eu estou tão alegre por ser uma delas. E você não está? O profeta diz, eu estou alegre por ser uma delas. E de estar associado com uma ninhada inteira dela agora. Aleluia. Eu estou tão feliz. É um povo simples, é um povo pobre, é um povo, sinceramente, muito simples. Mas eu estou feliz. Eu estou numa ninhada dela agora. Estou sendo chamado para mais uma ninhada agora. Aleluia. Vocês vão orar por nós ou não vão? Estamos associados a essa ninhada de águia. E tudo águia velha. Tem esse negócio de aguinha que não voa, não. É aguiona velha mesmo. Está até meio cinzenta. Mas o profeta prosseguindo no parágrafo 54, observe, Jesus disse em São João 10, minhas ovelhas conhecem a minha voz. Veja, uma voz, logicamente, é a sua palavra. Quando ele diz, minhas ovelhas conhecem a minha voz tem sido provada a ela como verdadeira. Ela tem sido vindicada que é a minha voz. Agora, observe. Elas não estão sujeitas a seguir qualquer outra voz. Ela não segue.
eles não o farão. Minhas ovelhas conhecem a minha voz, e um estranho elas não seguirão. Em outras palavras, elas não entenderão uma voz teológica que esteja ensinando contrariamente à palavra. Eleito não é enganado. Eleito tem algo de Deus nele. O homem só não é enganado se ele tiver uma eleição vinda de Deus, que Deus já viu ele lá. Por isso que Jesus disse assim: se possível, enganaria até os eleitos, mas os eleitos não podem ser enganados. Irmãos, isso é muito sério. Para não nos deixar ser enganados, é só Deus. É muito parecido. É muito parecido. Mas você tem que crer que Deus te elegeu. E você não vai ser enganado. Eu creio nisso. Veja só, ela não ouve uma voz teológica que esteja ensinando o contrário à palavra. A ovelha não entende isso não mais que uma águia, que na noite passada podia entender o cacarejo da galinha. Ela não entende isto, porque ela era uma águia. Essa é a mesma coisa com um genuíno nascido de novo. Filhos de Deus, ele só compreende as coisas que são de Deus. Qualquer coisa ensinada ao contrário, ele diz: tem algo errado aí. Não bateu. Você vai num culto e fica pensando: será que eu estou... Ele ainda fica em dúvida, tem hora. Eu acho que sou eu que não estou entendendo. Vai para o outro culto. Torna a vir outra coisa. Ele torna a pensar: bom, acho que sou eu. Mas chega uma hora que não tem jeito mesmo. E diz: o problema não sou eu, não. Vou ter que procurar a minha turma. Vou ter que procurar os pássaros da mesma plumagem. Oh, que mensagem! Não tem jeito de um pássaro que não for da mesma plumagem não pegar aqueles pássaros e ir para viajar junto. Pode descansar. Descanse. O que Deus tem que fazer, Ele vai fazer. Você não precisa estar perdendo noite de sono para poder arrumar esquema para combater determinadas coisas. Entregue a Deus e Ele cuidará de tudo. Vocês não creem nisso? Isso é muito bom nós saber disso. Deus cuida. Agora alguém diz: bem, agora veja, você poderia fazer isto. Eu penso, eu creio que isto não é dessa maneira. Eu creio que os dias dos milagres passaram. Não creio que isso seja cura divina, não creio nisso. Agora, um genuíno cristão nascido de novo, isto nunca parará em seus ouvidos. Não. Eu escutei um testemunho de uma irmã, trouxeram para ela cartas e fotografias e mesas e tudo, mostrando para ela. Ela disse: não pode ser verdade isso aí, porque um ministério que tem um povo deste tamanho, Deus não aprovaria um negócio desse. Águia, não pode estar certo. Não pode. Tem um dispositivo. Tem algo que te avisa. Você sabia que tem vezes que nós somos avisados até de uma visita em casa? Alguém chega primeiro, depois chega aquele fulano. Esse é o nosso Deus, né? O profeta diz: o que nos impede de nós ver Deus aqui nessa noite é a nossa carne. Mas Ele está sentado bem do teu lado aí.
O anjo de Deus está bem do seu lado, sentado com você essa noite aí. E tem anjo de Deus voando aqui nessa noite. Isto faz agitar as águias. Você pode crer, eu estou pregando a mensagem. Eu não tenho argumento fora da mensagem. Sou muito pobre de argumento, por isso eu tenho que usar todas as mensagens que posso. Ele não entende isto de forma alguma. Como poderia um homem crer em Deus e que Deus pode e que pode ler a Bíblia e ver que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e ainda aceitar tal coisa como essa? Não entendo isto. Assim eles não estribam em seu próprio entendimento. Veja aqui agora como é que a natureza é uma Bíblia, e o irmão Branham viu isso e nos mostrou. Simplesmente como um bebê. Ele começa falando do bebê. Tome um pequeno bebê e deixa que ele nasça. Deixe-o uma vez recostar-se o seio de sua mãe, mamar dela o leite morno, apoiar sua pequena cabeça sobre o seu seio, ainda que ele tenha uns poucas horas de vida, ainda que seja bem pouquinho momento de vida, um dia ou 2 dias. A partir disso, tire-o de sua mãe e transfira para o seio de uma mãe estranha. Ele irá chutar com os seus pequenos pés para cima e para o ar e gritar: esta não é sua mãe. Você já pensou isso? Com 2 dias ele já conhece a mãe dele. Com 2 dias, se tirar ele do peito da mãe original e der na outra, ele pode até mamar, mas ele vai dar uns coicinhos. Veja, ele já tem tido algo a seu respeito, porque ele é uma parte de sua mãe. A natureza ainda tem lhe provido uma maneira de conhecer sua própria mãe. Ora, se um bebê com 1 ou 2 dias pode reconhecer a tua mãe, se tirá-lo ele do peito da mãe e botar no peito de outro ele reconhecer, e o profeta diz: a natureza tem provido uma maneira para o bebê conhecer sua mãe, de qual ela nasceu. Quanto mais tem provido um filho de Deus. Aleluia! Imagine se você tem que reconhecer isso também, gente. Não adianta querer botar outro peito na tua boca, não. Não adianta querer botar outra mamadeira na sua boca, não. Olha aqui a mamadeira sua aqui, ó. Aleluia. Você não está feliz? Irmão, essas mulheres, essas irmãs aqui, é difícil de dar um amém, né? Eu vou ter que descer lá, eu acho. O trigo está amadurecendo, né, irmã Carmina? É esse, já está maduro. Por isso que eu tenho observado que tem muitos trabalhos tocados com pastor de fora. Que o pastor de fora faz chorar, faz sorrir, faz pular, faz gritar. Mas não é o nosso programa. Nosso programa é Deus. Deus fala com você e você se sente feliz, não é verdade? Aleluia! De qual ele nasceu, quanto mais tem provido um filho de Deus, o qual é nascido do Espírito de Deus, para conhecer sua mamãe. Ele conhece porque foi nascido da palavra. Ele não foi nascido de maledicência. Tem muitos nascidos com difamação do outro. Nascido com maledicência, mas você nasceu da palavra genuína, da mensagem genuína. É por isso que você está feliz aqui nessa noite. Reconheceu. Diz o quê? Não é isso que eu fui. Eu não nasci disso aí.
Eu não nasci nesse galinheiro de maledicência. É forte, né? Mas é verdade. Irmão, eu não sei até quando Deus vai permitir, mas nós vamos indo, né? Ele compreende a palavra. Ele compreende. Coloque em um lugar estranho. Cadê que a irmã Ana? Coloque num lugar estranho. Ele seguramente estará fora do lugar. A coisa mais triste do mundo é uma pessoa fora do lugar. Uma mulher fora do lugar, ela no lugar dela é uma benção, mas fora é uma maldição. É duro uma pessoa fora do lugar. Você não está fora do seu lugar. Você fique aí que Deus te levará você. Você não está fora. Ó, como eu me sinto, irmão, eu rodei quase o Brasil todo, não é procurando obra não, porque eu conheço quase todo o Brasil. Mas eu caí no meu lugar. Eu estou no meu lugar, você está no seu lugar. E você é abençoado no seu lugar. Aleluia. Ele seguramente está fora do seu lugar. Sairá de lá tão logo quanto possa. Às vezes demora. Você tem um parente, tem um filho que segura, tem um amor por fulano. Ah, mas o pastor é tão bonzinho. E vai indo. Mas quando ele puder sair, ele bate asa. Eu estou aqui passando uns tempos, mas eu estou com a vontade de procurar o velho caminho de volta. Aleluia! Foi o que aconteceu com você. Eu estou com vontade de encontrar aquele velho companheirismo, mas como era bom. Porque ele não se estriba, ele não fica ali teimando com o seu próprio entendimento. Não, eu sei que está errado, mas eu fico aqui. Filho de Deus não faz isso. Filho de Deus faz a vontade de Deus. Ele paga o preço que for possível, mas ele rompe tudo. Ele rompe. Alguém diz agora, espere, querido. Esta é a sua mamãe. E agora? Esta é a sua mamãe. Você é daqui. Você é a mamãe. Esta não é sua mamãe. Porque ela tem um meio de... Porque ele tem um meio de saber que ele é parte desta mãe. Esta é sua mãe. Ninguém mais poderá tomar o seu lugar. Ele conhece a sua própria mãe. Observe como isto é verdade, como isto é realmente assim. Deus tem feito cada coisa segundo a sua espécie. Agora ele vai falar de uma outra coisa. O gado. Isso aqui é profundo e tremendo. O gado, segundo a sua espécie. Muitas vezes, ao trazer o ajuntamento de gado para baixo, trazíamos todo o rebanho de gado. Quando os pequenos bezerros, eu costumava perguntar-me como eles, afinal, conheciam sua própria mãe. No meio de todo aquele gado, daquele mundo de vaca, como é que o bezerro conhece a mãe dele lá? Como é que ele não mama na outra? Você pode estar no meio do rebanho que for. Pergunte-me como ele, afinal, conhecia sua própria mãe. Agora, todos eles descendo da montanha, o gado tudo misturado, uma vaca que estava com o bezerro, talvez um bezerro um pouco faminto. Às vezes ele está faminto. Mama um pouco na outra mãe. Se ele está realmente faminto. Ele tem que estar com muita fome para ele ir na outra. Tem muita gente. É por isso que nós damos alimento para o povo. Porque se o povo não tiver com fome, eles não procuram outra coisa.
O povo, quando começa a procurar, vê que eles estão passando, já estão quase com gastrite de fome. Eles passam muita necessidade por aí, né, irmão Janor? Então, se ele está bem faminto, ele come. Ele come um pouquinho daquele roquinho lá. Ele come um pouquinho daquela coisa lá. Mas ele tem que estar muito faminto. Mas quando nós paramos para fora na pradaria, aquela mãe irrompe através da multidão de vaca e bezerro, até ela encontra o seu próprio. E o bezerro corre para a sua mãe. Ele conhece aquele certo pequeno lamento e berro dela. Meu Deus, no meio de uma multidão de vaca, o bezerro conhece o berro dela. Você acha que um filho de Deus não vai conhecer a voz de Deus? Aleluia! Se é filho de Deus, vai conhecer sim. No meio de uma multidão de vaca, o pobrezinho com fome, querendo mamar, pode até pegar uma chupeta errada lá e por um pouquinho para quebrar um galho. Mas quando a mãe dele dá um berro, ele sai dessa maneira, ó. Ah, minhas ovelhas, ouve a minha voz. Segurança que nos dá a mensagem. Ela berra por aquele bezerro e outra berra até que você não pode nem mesmo ouvir a si mesmo pensar. Aquele pequeno bezerro, contudo, encontrará aquele certo chamado de sua mãe. Um berra ali, outro berra lá, outro berra lá, e parece que não dá para entender nada, e o bezerro só vai achando a sua mãe. Agora eu te pergunto, se um animal tem este instinto, e nós? Pode estar multidão de berro aí, ele conhece a voz de Deus, conhece o que é, aonde está Deus e aonde não está. Pode até passar um pouco de tempo na quadrangular, um pouco de tempo na assembleia, um pouco de tempo em alguma organização, um pouco de tempo em algum grupo, mas daqui a pouco ele diz, opa, estou escutando o urro da minha mãe. Vou mamá-lo, aleluia, vou me alimentar do que é real agora. Por quê? Ele é parte da sua mãe. Meu Deus, eu fico olhando. Agora deixa eu falar um pouco agora de mim aqui, né? Eu fico olhando no Emanuel. O Emanuel não dorme se não for com a mãe, até abraçado. Nem pode se pôr outra. Nós estivemos lá em Curitiba, minhas meninas quis levar ele para o quarto lá. Eu digo, não, larga o menino, ele estava morrendo de gritar lá. E não era para mamar, não, era para ficar com a mãe. Meu Deus, você gosta de ficar com a sua mãe, águia, gente. Não deixa esse povo preso, não. Sorte eles. Sorte, eles querem ouvir a voz da águia maior. É um crime. O maior crime que existe é proibir o povo de ouvir essa mensagem. Esse é um crime. O povo tem direito de ouvir as coisas que Deus tem enviado, gente. Precisamos orar mais e pedir a graça de Deus para destrancar essas grades que estão com cadeado por tudo quanto é lugar. Mas nosso Deus pode abrir isso aí. O que é isso? Ele conhece. Ele é parte de sua mãe. Um cristão nascido de novo, do céu, ele é uma parte da palavra. Pronto. Você é o outro pedaço que o chinês levou. Aleluia. Você sabe como era, né? Você sabe do que eu estou falando, né? Essa é a outra parte. E não tem jeito. Eu estava pregando lá, o pastor Adilson lá no Paraguai disse,
A águia brasileira tem que se juntar com a águia paraguaia. Se é a águia americana, ajunta com a água brasileira. Por isso nós cremos na águia, que é o irmão Brana. Porque nós somos águia também. Amém. Então veja, cristão nascido de novo do céu, ele é uma parte da palavra, correto? Uma outra mãe ele não seguirá. Ele não vai seguir outra mãe. Ele é uma parte da palavra, ele permanece com a palavra. Se a trombeta der um sonido incerto, quem poderá se preparar para a batalha? Disse Paulo. Ele conhece o zunido da palavra. Observe como é isto. A mãe predestinada de Deus seguindo os de longe. Ele sabe que ele foi ordenado, ele estava na verdade do Evangelho, ele soube que ele nasceu pelo Espírito de Deus, ele sabe que o Espírito de Deus não pode condenar a palavra de Deus. Assim, portanto, um estranho eles não seguirão. Isso nos dá uma segurança para prosseguir a nossa jornada. O nome de Jesus, parágrafo 60. Você quer dizer-me que um Deus infinito, desceria, lhe daria vida eterna, sabendo que ele iria te perder? Ele ia te salvar hoje para te perder amanhã? Deus não perde nenhum. É só dar o tempo da semente nascer que ela nasce. Deus jamais salvaria um homem para ele perder ele amanhã. Se você foi salvo, você está salvo. Não adianta ninguém dizer que você é um perdido. Deus falou que você é salvo. Se você não pertencer a nós, você está perdido. Que tonteria. Veja isto. Salvar a você aqui sabendo que ele ia te perder ali? Para que foi que ele te salvou? Porque ele estaria trabalhando contra si mesmo. Se ele uma vez te salvou, você está salvo por toda a eternidade. Você está salvo. Senta-se salvo, gente. Nenhum demônio do inferno pode te aborrecer. Nenhum demônio do inferno. Agora, o Deus infinito, o qual podia dizer o fim desde o princípio, então te salvar aqui nesta semana, sabendo que no ano que vem você vai se apostatar e se perder? Meu Deus do céu, que coisa. Deus nunca faria um negócio desse. Bem, por que ele está fazendo uma obra como esta? Isso seria tolice. Eu não faria isto. Se eu fizesse, meu amigo hoje, sabendo que você seria meu inimigo amanhã, bem, eu não faria isso, eu simplesmente deixaria do lado, vê? Deus te faz seu servo hoje, porque ele estava fazendo o cálcio que ia para o seu corpo, quando ele criou a luz cósmica que você está, isto está em você, quanto o petróleo e tudo que você é feito. Quando Deus criou isto na terra, ele conhecia cada fibra sua e o que você faria. Como pode o Deus infinito? Bem, é melhor eu andar cuidadosamente hoje, eu posso me apostatar e me perder amanhã. Então você não foi salvo no princípio. Você não foi salvo. Talvez você foi trabalhado sob emoção, você está pensando que é salvo. Você pode sentir como estivesse salvo, você pode crer que você está salvo, você pode unir a uma igreja, você pode ser um bom batista, metodista, presbiteriano, aquilo não tem nada a ver com isso. Se o seu nome estivesse, se você foi alguma vez salvo, você foi salvo antes mesmo do mundo existir. Quando Deus enviou Jesus com sua mente, quando Deus enviou Jesus com sua mente para salvar aquele que eles viu, que para ser salvo. Agora, ele não está desejando que ninguém pereça.
que ninguém pereça. Ele não está desejando, mas ele é Deus. Ele sabia quem iria e quem não iria. Assim diz as Escrituras. Aí está você. Deus saberá quem estará no arrebatamento e quem não vai estar. E eu faço o meu voto nessa noite que você esteja contado com este arrebatamento, esse grande evento que nos faz a cada dia amar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te ajude, irmão. Que Deus te ajude você a reconhecer como o bezerro. Você não é pior do que o bezerro. O bezerro sai no meio da multidão de gado e a mãe dá um urro lá do outro lado, ele vai lá. E quando Deus fala, você ouve através de um DVD, através de um CD, através de um programa de rádio, você diz assim: olha, isso aí está me identificando de novo. Que Deus nos abençoe. Senhor Jesus, que esta mensagem seja confirmada nos corações das pessoas. Aquele que ouvir, que possa tirar aproveito disso e chegar mais perto do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero cantar um hino. Vamos ver se eu consigo, né? Se não sair bom, não me deixe gravado. Quero ser um vaso de bênção. Não, vamos cantar. Quero estar ao pé da cruz. 299, Fá maior. Vocês que estão cansados de estar sentado, quer ficar de pé, mas cante, né? Vocês que não dão aleluia nem glória a Deus, cante agora. Quero estar ao pé da cruz, tão rica fonte, corre franca salutar, Sião no monte, sim, e na cruz, sim, todos. Até que ao fim vão descansar ao além do rio.